Boa tarde. Na roda de conversa de hoje, vamos prosseguir com a série de encontros com pré-candidatas e candidatos de esquerda aos legislativos estadual e federal, série iniciada em maio. Nunca é demais enfatizar a importância de eleger parlamentares afinados com as pautas progressistas, as que atendem às demandas sociais e econômicas da população, principalmente aquelas que são obrigadas a dormir na absurda fila da atualização da burocracia. Tão importante quanto o voto para a presidência, governo estadual e prefeitura é o voto para a Câmara Municipal, Assembleia Estadual e Congresso Nacional nos dois níveis, porque aos eleitos e eleitas caberá votar as leis que respaldarão os planos do Executivo. De nada adianta reeleger um grande presidente por uma questão de camaradagem, mandar para o Legislativo um congressista que se colocará contra políticas públicas de bem-estar social e endossará pautas que contribuem para que o Brasil permaneça como um dos países mais desiguais do planeta. Nessa roda de conversa de hoje, contaremos com a presença de 3 postulantes à Câmara Federal. Dalmo Oliveira, pré-candidato da Rede Sustentabilidade, Márcio Caniello, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, e Sandra Marrocos, pré-candidata do Partido Socialista Brasileiro. Completando a tela, os companheiros Paulo Adice e Romero Antônio, do Coletivo Cotonetes. Iniciaremos com a fala dos convidados e da convidada, seguindo a ordem alfabética. Propomos que se apresentem e falem sobre suas propostas de atuação parlamentar. Para essa fala inicial, concedemos 15 minutos. A cada 5 minutos, para que tenham noção do tempo transcorrido, colocarei na tela um aviso. Esclareço que não se trata de um controle rígido, pois não estamos em um debate. A marcação do tempo visa apenas sinalizar para o expositor o tempo transcorrido. Seguindo a ordem alfabética, começaremos por Dalmo Oliveira, pré-candidato da Rede a deputado federal. Dalmo, com você. Ok, boa tarde, Carmélio, boa tarde todos. Boa tarde a companheira Sandra Marrocos. Só para confirmar se o áudio está legal, Carmélio, por favor. Está sim, áudio, pode prosseguir. Então, vamos lá. Eu vou tentar gastar 5 minutos falando de mim mesmo e os 10 minutos finais eu vou tentar sintetizar aqui os eixos da nossa pré-candidatura. Eu sou jornalista formado pela UFPB, né, atuando nessa profissão já há 30 anos. Eu fui, por conta da minha profissão, eu fui secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas no estado da Paraíba e atuei também junto à Federação Nacional dos Jornalistas, principalmente num grupo que agora conseguiu, nos últimos anos, conseguiu fazer a gestão da FENAGE, tá certo? Atuei no movimento estudantil, principalmente no movimento de comunicação, né? E nos últimos tempos eu tenho atuado com rádios comunitárias e rádio web, na perspectiva de uma luta que já vem de algum tempo pela democratização dos meios de comunicação. Atuei por conta da rádio comunitária na Abraço, que é a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, que tem representações nos estados. Eu sou de Guarabira, nasci em Guarabira, mas moro e me considero pessoense, né? Desde 86, quando eu passei no vestibular e precisei realmente residir na capital. De qualquer forma, eu morei já em Campina Grande, onde eu estou de volta agora, na cidade onde é a sede do meu trabalho. Eu sou assessor de comunicação, aqui a gente chama de analista da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Aqui em Campina, a gente pesquisa muito mais o algodão. Todos já conhecem a história do algodão, principalmente do algodão colorido, e eu atuo na assessoria de comunicação da Embrapa já
desde 95, tá? Então, estou já aí caminhando para a aposentadoria. Se Deus quiser e os orixás nos ajudarem. O que é que eu devo dizer mais? Atuei no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e fui o primeiro presidente, pessoal, por um desses acasos do destino, do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. É um conselho que nós criamos ainda no governo Maranhão, em 2010, e eu fui, naquela época, o primeiro presidente desse controle social, né? Desse aparelho do controle social, que de lá para cá tenta ajudar o governo da Paraíba nas elaborações, na definição de políticas públicas, principalmente para a população negra, a população indígena e também para a população dos ciganos, que é um conjunto populacional importante, né, aqui no estado da Paraíba. Só para vocês terem ideia, nós temos a maior comunidade cigana do Brasil, ali na região de Sousa, tá? Em relação à população indígena, nós temos duas grandes nações que formaram o povo paraibano, os Potiguara e os Tabajara, principalmente. Aqui, para a Banda do Sertão, tem outras etnias e coisas e tal, mas as mais importantes estão realmente no litoral, onde nasceu a civilização da cidade do Sanhauá. É o nome que eu prefiro chamar da nossa gloriosa João Pessoa. Tá bom? Eu vou falar um pouco agora dos nossos eixos. Olha, eu já fui candidato a vereador em João Pessoa, certo? Na primeira experiência nessa área da disputa eleitoral. E na última eleição eu fui candidato a deputado estadual. Agora a gente está tentando contribuir com a redemocratização brasileira, pleiteando aí uma vaga, né, na Câmara Federal, entendendo a necessidade da gente recompor aí o tecido político brasileiro que foi esgaçado, né, nos últimos anos. Gente, eu tenho atuado principalmente em 5 eixos e eu vou falar rapidamente sobre eles. O primeiro é política de saúde da população negra. Eu também atuei no Conselho Municipal de Saúde em João Pessoa, por 2 mandatos, e atualmente eu estou licenciado do Conselho de Saúde aqui em Campina Grande. Nós entramos nesses conselhos por causa da doença falciforme. É uma doença genética, hereditária, que atinge muito forte a população negra. E eu tenho essa deformidade da hemoglobina, que é genética, foi herdada dos meus pais, e a população brasileira é uma das maiores do mundo com essa doença hereditária e genética, né? A doença falciforme, também conhecida como anemia falciforme, certo? A gente tem esse eixo como um eixo principal, por entender a vulnerabilidade das pessoas que vivem com essa doença e sem política pública e sem visibilidade para esse grave problema. A principal doença, segundo os médicos, a principal doença da população negra no Brasil e em alguns outros países, tá bom? O outro eixo é a ampliação de políticas públicas de segurança e soberania alimentar, né? A experiência que nós tivemos no Conselho de Segurança Alimentar, na Paraíba, nos deixa convictos de que a segurança alimentar é um dos pilares de garantia de direitos da população, principalmente a população mais carente, a que mais precisa, e a população negra, efetivamente. Tá ok? A soberania alimentar é um ponto importante também, porque não basta garantir alimentos, não basta tirar de novo o Brasil do mapa da fome, né? A gente tem que garantir com que os povos tradicionais, as comunidades
e as populações diversas do nosso país, eles tenham decisão naquilo que eles querem comer, né? A característica alimentar de cada população, a soberania da decisão dessa alimentação deve ser dessas comunidades, na nossa opinião. Temos um outro eixo, que é o de democratização dos meios de comunicação. Eu já falei um pouco sobre a minha atuação em rádios comunitárias, né, e no Sindicato dos Jornalistas. E, atualmente, Carmélio, nós estamos com uma proposta de trazer também para o Brasil, que já tem experiências aí fora, na Argentina e na Europa, de uma coisa chamada promotoria pública das audiências. Depois eu posso explicar melhor o que é isso, mas é efetivamente um órgão que garante à população ouvir as reclamações da população, das audiências, dos meios de comunicação, em relação aos meios de comunicação, quando eles saem da linha, quando eles infringem a lei, quando eles agridem a cidadania. Então, é preciso que tenhamos procuradorias, né, promotorias, aliás, para promover o direito à comunicação. Essa é a ideia básica que a gente está querendo fomentar, no caso de estarmos representando a Paraíba lá na Câmara dos Deputados Federais. Um quarto eixo é defesa do ambiente, do meio ambiente, né, que a gente chama, e da agricultura orgânica, da agricultura agroecológica e da agricultura familiar, porque essas agriculturas são as que contam para garantir aquela história da soberania, a história da segurança alimentar e da saúde, né? Não tem saúde se não temos alimentos de qualidade, alimentos orgânicos, alimentos sem veneno, tá certo? Então, é nessa linha que a gente quer atuar para a questão do meio ambiente, pensando um pouco nos biomas, Amazonas, o Pantanal, tá certo? O Cerrado, de um modo geral, a Caatinga, a nossa Caatinga, que é um bioma importante, e tantos outros biomas que nós temos nesse país maravilhoso. É preciso que a gente amplie um pouco essa ideia da defesa do ambiente nesse sentido. E, por último, gente, a promoção de educação, ciência e tecnologia. A gente viu nos últimos anos um ataque deliberado de setores aí que tomaram alguns pontos, né, do poder, atacando e tirando as garantias e o financiamento da educação pública, da educação superior, da pesquisa, do desenvolvimento, né, e toda essa área de fomento de novas tecnologias. É um ataque horrível que a gente nunca tinha visto no Brasil contra a ciência, né? É um ataque contra a ciência. Nós queremos garantir que o governo federal volte a investir pesadamente, né, o PIB do país em ciência, tecnologia e na educação. Nós tivemos nos governos aí, Lula e Dilma, uma ampliação fantástica de universidades, de escolas técnicas, e queremos retomar esse desenvolvimento da educação pública de qualidade no país. São 5 eixos, tá bom? Que nós trazemos aqui para iniciar a discussão, e eu vou, então, aproveitar esses 2 minutos, Carmélio, para destrinchar um pouco isso, dizendo para os nossos internautas, os ouvintes, primeiro que é um privilégio realmente estar podendo discutir com vocês hoje à tarde aqui, nesse espaço, que é um espaço já consolidado de discussão democrática e cidadã. Eu parabenizo o Grupo Cotonetes pela iniciativa. A gente tem que usar realmente as redes sociais de forma criativa, com qualidade, né, trazendo o debate que a sociedade necessita e que não vai encontrar nos meios tradicionais de comunicação, não vai encontrar na internet, de um modo geral. Então, assim, a gente sabe que tem um canal bacana no YouTube, vamos divulgar, vamos fortalecer, porque a gente precisa ter voz, né? E esse programa de vocês
do Grupo Cotonense, me parece, e eu tenho certeza que se consolida cada vez mais como um espaço, independente do momento difícil, né, da vida brasileira que a gente passa. Eu vejo até que essas dificuldades, minha gente, né, essa provação que nós estamos passando no Brasil, ela serve também para nos empurrar de volta para a luta, sabe? Nos empurrar de volta para a criatividade, né, para a gente sair daquela zona de conforto e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Vamos organizar melhor a nossa vida, a nossa comunicação. E eu vejo que esse é um espaço importante para a gente estar discutindo as ideias. Já acompanhei antes aqui alguns outros momentos e fico muito feliz em poder estar hoje à tarde aqui, usando, inclusive, meu tempo inicial de pré-campanha, né? Eu já estou liberado como servidor público, né, para preparar a nossa campanha, então já estou usando o tempo. Essa já é uma agenda de pré-campanha, vamos dizer assim, e eu fico muito honrado, muito satisfeito de estar com os companheiros tão valorosos. A Sandra também me conhece já da caminhada, né? O Canielo, a gente se conheceu mais recentemente, um companheiro valoroso no Partido dos Trabalhadores, e vocês que fazem um grupo, né? O professor Carmélio, que foi meu professor efetivamente na comunicação. Então, eu estou muito satisfeito e muito confortável de estar discutindo isso e transmitindo essa live para quem possa nos ouvir. Muito obrigado, viu? A gente também agradece, Dalmo. E é bom dizer, né, que você foi um dos bons alunos, né? Sabe, daqueles alunos que marcam realmente a história da gente, da nossa docência. Então, prosseguindo, eu vou... Com Sandra, com Dalmo, com Márcio, aqui entre amigos, né? E nós estamos diante de 3 grandes candidaturas, né? Pessoas que já vêm da militância, né? Que já abraçam causas sociais importantes, como Dalmo, causas antirracistas, causa da questão da saúde, né? Causa da democracia das comunicações, né? Como o Márcio, né, que entrega a sua docência às grandes causas sociais do Estado, né? E Sandra, né, que vem da militância feminista e já provou, né, como vereadora, a importância do conhecimento da militância feminista, dessa prática, né, como legisladora, né? Então, nós estamos diante de 3 grandes candidaturas que vamos torcer para que Brasília possa tê-los, né? Ter Sandra, ter Dalmo e ter Márcio por lá. Seria uma felicidade imensa, né? Poder contar com vocês em Brasília. Brasília hoje que nos envergonha permanentemente, tanto pelo parlamento como pelo executivo, né? No parlamento, essa coisa terrível, que esse desvio de função, né? Quer dizer, o nosso parlamento hoje é mais executivo, um executivo sem fiscalização de ninguém, né? Que é a questão do orçamento secreto. Já é uma distorção a emenda parlamentar, já é uma invenção, a jabuticaba brasileira, essa é a questão de deputado ou qualquer parlamentar ter o direito de fazer o papel de executivo, usar o orçamento, né, da nação ou do Estado ou mesmo do município para ações executivas e não parlamentares. Mas isso já é invenção, já está na nossa Constituição. Agora, pior do que isso é essa história do orçamento secreto, e que não é um valorzinho, não, é um valor muito grande, né? Maior do que muitas pastas importantes da nação.
e sem controle de ninguém, porque eles seriam controladores. Quem é que vai controlar, se é secreto ainda por cima? Né? Então, essa, para mim, é a primeira questão. Como conviver com essa distorção? O que fazer no parlamento para corrigir, ou pelo menos amenizar, essa grande distorção, essa grande safadeza que é o orçamento secreto, ou mesmo repensar as emendas parlamentares. Uma outra questão importante é que é bem provável que vamos conseguir eleger Lula. E o bolsonarismo vai ter uma derrota. Mas não quer dizer que ele sairá das nossas vidas. E como o parlamento pode combater o bolsonarismo nas suas ações mais nefastas, né? Ações que nos enojam. Nós estamos vivendo um período em que a segurança pública traz insegurança. Isso não é novidade, né? Mas a novidade é porque no atacado sempre fizeram, meter o pé na porta, né, de favelado. Isso acontece desde que eu me entendo por gente. Eu sou carioca, eu sei muito bem disso, né? Eu morei num bairro que a polícia pedia licença para passar, mas nas favelas eu sabia que não. E bem pertinho da minha casa, tudo era bem diferente. Mas agora, no varejo, 2 policiais matam um cidadão com gás lacrimogêneo, fechando um carro, né? Policiais chutam um motoqueiro, e assim vai. É terrível, né? Até essa coisa nojenta que é até difícil de falar, um médico que fazendo sexo com uma parturiente. É a podridão, é a coisa anticivilizatória que estamos passando. E tudo dentro do mesmo contexto, né? Desse contexto fascista. Eu sei que pode até achar que é forçação de barra, achar que essa coisa do médico não tem nada a ver com o restante. Mas eu faço essa ligação, sim, porque é muita nojeira, né? As coisas que o presidente fala e faz, né? E a impunidade, né? E quem provoca maior impunidade é o parlamento. Foi o parlamento que não deu sequência a nenhuma das dezenas ou talvez centenas de pedidos de impeachment que já tem Bolsonaro. Foi o parlamento que não permitiu que nada prosseguisse, né? E foi o parlamento que continuou a retirar de direitos dos trabalhadores e dos mais pobres, né? Então, eu queria que vocês tratassem essas 2 questões, né? A questão da distorção do parlamento executivo através das emendas e a questão do combate ao fascismo pós-eleição, possivelmente retorno do presidente Lula. E, por último, como que, do programa de vocês, o que vocês destacariam como mais importante para o nosso Estado, né? Vocês mostraram os pontos fortes dos programas, do programa que vocês defendem nas suas pré-candidaturas, mas disso, o que vocês destacariam que é mais importante para o Estado da Paraíba e qual o impacto que isso traria para o povo mais pobre? É isso que eu gostaria. E, por último, quero dizer que eu sou bastante otimista ainda, apesar dessa desgraça toda que estamos vivendo. Por isso, vou ter essa camisa aqui. É isso aí. Um abraço, gente. Vamos seguir a sequência que a gente começou, tá certo?
Dalmo, Márcio e Sandra. A ordem alfabética, tá bom? Então, Dalmo, a gente começa por você responder essas questões também. E eu vou sinalizando aqui com o tempo novamente, ok? Ok. Adice, muito obrigado as suas observações, né? A gente está acompanhando a sua fala aqui no programa, de modo geral, sempre bastante pé no chão, com avaliação do cotidiano muito pertinente. Tá? Então, eu queria te agradecer tudo isso que você traz para a gente. As falas de Sandra e de Canielo também acabam nos ajudando a raciocinar em relação a esse desafio, tá? E eu respondo a Dice da seguinte forma: nós temos na próxima legislatura, independente de quem possa estar lá, né? Nós temos assim tarefas que não foram feitas, a gente deve dizer, e que precisam ser feitas. Na minha opinião, eu vou começar então de trás para frente na tua provocação. Se você dizer, Dalmo, o que é que você, né, em que é que você se empenharia aí já no primeiro ano de mandato? Democratização da comunicação, Adice, porque a Paraíba é um dos estados onde a concentração de comunicação a exemplo do Nordeste, de modo geral, mas é uma chaga brasileira, onde a comunicação, essa convencional, dos meios de comunicação, e é bom que a gente diga aqui que todas as TVs e todas as rádios, elas são concessões nossas para os empresários que as exploram, certo? Então, é como se fosse a via pública onde o transporte coletivo passa, por exemplo. Somos nós que autorizamos os sistemas de comunicação. Então, eles devem satisfação à população. Não se admite uma TV, um comunicador, um radialista e agora um monte de blogueiros está atacando a cidadania e propagando o fascismo, como está ocorrendo nos últimos anos aqui no Brasil. É incitação ao crime. Aí você pergunta, o que foi que houve com o Brasil que de uma hora para outra, né, a gente percebe tanto fascista agindo, tanta gente, me desculpem a palavra, mas tanta gente escrota que saiu do armário, Sandra. Tu está entendendo? E a gente acha agora que o Brasil é fascista. Não é, porque há uma incitação, e a gente sabe de onde ela vem, a fonte da incitação, né? As pessoas, elas cometem os crimes e cometem o racismo, cometem o preconceito contra as diversas camadas da sociedade, as diversas expressões aí, porque elas, de uma certa forma, elas estão estimuladas a isso, né? Esse ataque no aniversário lá no Paraná é isso, né? Essa história do anestesista, né? Que alguns vão dizer que ele é um tarado louco. Não, doutor, é incitação, sabe? E quase a certeza da impunidade. Então, a gente tem que atacar o monstro de frente, né? A sociedade brasileira precisa aprender a enfrentar esse tipo de coisa, né? Essas aberrações, eu considero aberrações sociais, me desculpem a franqueza, mas eu não considero nada disso normal, sabe? Do que está acontecendo. E a gente ter aí um chefe de nação, entre aspas, estimulando tudo isso, né? Estimulando tudo isso. Evidentemente, o legislativo, com a configuração que a gente tem hoje, é cúmplice, né? A bancada que a gente tem hoje aí, sabe? Da bala, do boi, tá ligado? Que a gente já conhece há um bom tempo, é cúmplice dessa história. E a resistência é pequena. A gente quer aumentar, ampliar a resistência dessas coisas na Câmara de Deputados
federais. Essa é a minha visão. Em relação à questão do... O outro ponto que você tocou, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Uma coisa tem muita relação com a outra, né? Mas muito... A gente precisa estar atento de que as proposituras feitas na Câmara Federal, elas têm impactos nas comunidades, como no território, como Sandra fala. Tudo que vira lei em Brasília cai aqui nos municípios, nas comunidades, né? Então, assim, eu acho, Adice, que a gente vive também hoje uma grande confusão, não digo nem confusão, mas é uma coisa proposital entre os poderes, né? O legislativo querendo executar, o executivo comprando o legislativo e o judiciário aí também, quando não está conivente, né? Porque a gente sabe que o judiciário é composto aí majoritariamente das nossas elites, né? É bom que se diga. E agora o judiciário também recebeu um golpe altamente atacado, né? Altamente atacado. A gente não vai sair desse processo sem um judiciário desmoralizado, sabe? Um judiciário que se mostrou fraco desde o início, desde o impeachment da companheira Dilma, por exemplo, né? E para reverter isso vai ser difícil. E precisamos de pessoas com essa clareza na Câmara Federal para reverter esse processo, porque senão vai piorar, viu? Não vai piorar. Daqui a pouco aparece juiz querendo governar, já tem juiz querendo fazer lei, né? E uma confusão entre os poderes imensa, sem falar no Ministério Público, que a população ainda, minha gente, não entende a função do Ministério Público. É por isso que aparece um Sérgio Moro da vida, você está entendendo? A gente precisa ter transparência. O que é o Ministério Público? Para que serve o Ministério Público, né? Então, essa confusão só beneficia as pessoas que que tiram proveito da ignorância da população sobre a tarefa dos poderes, né? Cada um na sua função. E eu acho que lá em Brasília, né, os deputados e a próxima legislatura, quando os nossos representantes estiverem lá, a gente pode dar uma mudada nisso rapidamente. Eu também defendo a revisão de muita coisa que foi sancionada nos últimos anos, que é totalmente anticonstitucional. É preciso fazer uma revisão geral, inclusive uma nova constituinte não está fora da nossa mira, do nosso foco, né? Eu vejo assim, sabe, Adice, a gente precisa ter clareza e também comunicar bem à população para que ela não se confunda, porque tem muita gente aproveitando esse momento para atacar o judiciário, por exemplo, né, com a confusão que foi criada. Então, a população se volta contra o judiciário, né? Essas coisas que tem aí, de ataque mesmo, né, de juiz que tem carro apedrejado, sabe? A Folha de São Paulo levou bala na semana passada, na sua fachada. Esse clima de fascismo é artificializado, é criado de forma artificial para que a população comece a achar essas coisas, sabe, normais. Então, acho que a gente vai aproveitar esses 2 meses aí de campanha para falar disso, deixar o mais transparente possível qual é a nossa direção, qual é a nossa posição. Eu defendo, Sandra conhece, Canielo conhece a minha posição, eu tinha essa posição dentro do PT e trago a minha bagagem do PT para a rede com a mesma clareza, a mesma firmeza. É preciso a sociedade ter coragem de discutir desmilitarização das polícias, é uma bandeira antiga do movimento negro, inclusive, dos movimentos sociais, dos movimentos de juventude, desde a década de 80, praticamente, essa coisa do alistamento obrigatório, né? do alistamento obrigatório que ainda temos no Brasil. A gente já tem vários países que praticamente desativaram
suas forças armadas. Não faz sentido a gente pensar em guerra, né, num Brasil com a estrutura que tem, né? Essa guerra da Ucrânia é um absurdo, porque, sabe, quando eu vejo o noticiário da guerra da Ucrânia, Romero, eu fico pensando que a gente retrocedeu pelo menos, sei lá, 50 a 100 anos, que os caras na Europa ainda acham que pode resolver as coisas com canhão, com bombardeio, com não sei o quê. Então, a diplomacia cai por terra, né? A diplomacia entre os países cai por terra. Essa discussão sobre o papel da ONU, por exemplo, né? Que ninguém entende mais qual é e coisa e tal. Então, eu acho que tem que fazer uma discussão geral. E eu não vejo outra solução de que a gente encare isso de forma bastante cristalina. Na minha opinião, Márcio e Sandra, a pré-candidatura atual do ex-presidente Lula representa... Lula hoje não é um candidato à presidência do Brasil, simplesmente. Lula é um candidato, um pré-candidato, sabe, de uma liderança regional global muito grande, e pode ter certeza, viu? Depois de janeiro, você vai ver o papel do presidente Lula novamente nessa arrumação global da geopolítica, né? Lula que deu vários caminhos aí para Obama, para os caras da Inglaterra, para a França. Todo mundo admira o presidente Lula, né? E o Brasil tem essa obrigação, né? E essa honra de ter uma liderança dessas. Vocês viram o que aconteceu quando o Lula foi preso injustamente, né? Inconstitucionalmente. O mundo inteiro se solidarizando, né? Eu escrevi, inclusive, num artigo recente, comparando Luiz Inácio Lula da Silva com Mandela, né, guardadas as proporções e as conjunturas de África do Sul, de Brasil, né? Mas Lula hoje é da esquerda latino-americana, sabe? A liderança já era, com certeza, mas agora o Lula, o presidente Lula, está muito mais estratégico e ele pode contribuir, ele tem condições de contribuir pela experiência, por tudo que ele passou. Os 8 anos conduzindo o Brasil, depois com a companheira Dilma, né? Se não fosse aquele golpe, o Brasil já estaria também numa posição bem privilegiada, e muita coisa do que está acontecendo no país, na América Latina e no mundo não estaria se esse golpe não tivesse sido dado aqui no Brasil. A gente não pode mais permitir interferência de nenhum país nas nossas decisões, né? Os americanos estão cansados disso, tá? Todo mundo sabe, não é novidade mais para ninguém da intervenção deles nas decisões democráticas internas dos países. A gente tem que achar esse caminho, não é possível, tá? Não é possível que o Brasil vá ficar o tempo todo querendo ser um país em desenvolvimento, procurando desenvolvimento. Não, nós temos uma história fantástica, um congraçamento das raças aqui no país que nenhum outro tem, sabe? Com os europeus, com os africanos, com os povos originários, né? Nenhum outro tem um negócio parecido com o que a gente fez no Brasil, né? É preciso entender a formação desse povo, quem nós somos, né? E o racismo não faz sentido nenhum quando a gente começa a analisar as origens da nossa população. Aqui na Paraíba, nós somos já mais de 60% da população negra, né? É uma população formada. Quando o IBGE vai lá e bate na sua porta, ele pergunta: e aí, qual é a sua raça? Você que escolhe, você que acha, você que tem convicção, né? E você que opta pela raça, né? Então, assim, nós somos pretos e pardos, né? Nós somos descendentes dos índios, nós somos de ascendência oriental, também forte aqui no país, né? Um Brasil que acolheu o mundo inteiro, a gente vê pela nossa população, e hoje a gente está com essa vergonha de xenofobia, de racismo, sem falar nas questões que são básicas de ataque às mulheres, né? E de negação, por exemplo, do direito à diversidade
e escolha da sua sexualidade na questão LGBT. Então, assim, a gente deu um passo muito grande para trás, sabe, Sandra? Muito grande, e não podemos permitir que a gente fique nesse contrapasso. Então, a nossa finalidade é tentar, com a nossa experiência e observando o cotidiano, ajudar o presidente Lula, os companheiros que forem eleitos na bancada federal de esquerda, a recolocar os nossos trajetos, né, tanto no nível federal como aqui no Estado, tá certo? No caminho correto. A minha avaliação estadual é que a gente vive um momento bastante interessante depois de toda essa fase que passou, né? E não tem por que mudar em time que está ganhando, viu, Sandra? Não tem, não. Isso é uma tentativa, sabe, de um pequeno grupo que não se contenta em passar, né, o bastão, como se fosse uma corrida de bastão, e a gente fica aí numa disputa, inclusive, dentro das nossas organizações, uma disputa fratricida, né, que me incomoda muito, me incomodou muito, e isso, inclusive, foi o motivo da minha mudança de agremiação, porque do jeito que está, eu não tinha estômago, tá, para estar vendo tudo isso que ocorreu, né, e achando que é assim mesmo, que, sabe, que o centralismo democrático é o que prevalece, coisa e tal, e a gente sabe das manobras, né, em todos os âmbitos. Então, assim, a gente precisa ter muita clareza e transparência, né? Não adianta também querer aqui ludibriar os eleitores. Eu acho que a gente também está num nível de conscientização, de um modo geral, maior, né? É possível que nós tenhamos uma eleição com um grande número de abstinência por conta dessa confusão toda, mas, assim, o eleitor que for lá no dia 3 de outubro depositar o voto, ele vai estar realmente mais consciente, né? E eu tenho certeza que ele vai fazer uma opção inteligente, né, para a gente retomar o caminho democrático, o caminho participativo, o caminho onde as minorias possam também, né, sentar à mesa e ter direito às políticas públicas. Porque do jeito que está hoje, a gente está voltando aí para Casa Grande, infelizmente, e é nesse sentido que a gente coloca a candidatura para discutir isso e colaborar na propositura de novas leis, de novos caminhos, políticas públicas. O meu mote é políticas públicas. A gente tem que deixar bem evidente para a população que nós somos agentes de políticas públicas. Não é qualquer política, são de políticas públicas discutidas democraticamente, escolhidas democraticamente. Não é ninguém no gabinete dar uma canetada e cria uma lei sem discutir com a população. Eu defendo também a história do plebiscito, né? Porque se a gente tivesse numa democracia mais consolidada, o plebiscito já teria resolvido vários desses problemas que a gente enfrenta, e eu vejo por aí. Mas tentando responder ao professor Adício aí, um pouco das coisas que ele coloca, da provocação e da colaboração que ele nos dá na reflexão desses momentos terríveis que vivenciamos nos últimos anos no Brasil. É por isso que a gente está aqui colocando um pouco da experiência e tentando empurrar, né, esse carro aí para frente e de volta àquele trilho bom que a gente conhece, para a gente tirar o Brasil desse pesadelo, minha gente. Obrigado. Obrigado. Eu acho que vocês disseram para todo mundo o que é ser de esquerda, por que ser de esquerda. Mas também pode conversar mais. Se vocês quiserem falar mais, fiquem à vontade. Eu não estou formulando pergunta nesse aspecto, mas eu acho uma questão tão interessante, né? Para a gente conversar sobre o que é esquerda, por que a gente inventa na vida, ao invés de talvez buscar uma coisa mais tranquila, né? Que seja no conforto aí, a gente acaba sendo de esquerda, né? Então, assim, é com esse espírito, né, de que nos traz aqui, todos nós aqui somos, né? Que a gente inventou de trazer as candidaturas de esquerda. Aqui não entra ninguém mais do que as candidaturas que tenham esse perfil, né?
porque a gente quer que vocês dialoguem muito, né? Que a gente possa dialogar muito, não é com vocês, né? A gente está falando porque, nesse momento, a gente está tratando de eleições, então, enfim. Mas esses são espaços que a gente precisa construir, né? De diálogo, bastante, né? Com muitas vezes, muitos momentos de diálogo que a gente precisa construir ao longo da nossa atividade, da nossa prática, né? Isso eu acho que é necessário, né? Isso, quer dizer, eu acho que cada um de nós tem esse objetivo. Nós às vezes, assim, sofremos alguns atropelos, mas esse é o nosso espírito, né? É o espírito da esquerda. A esquerda dialoga, ela enfrenta os problemas, ela discute, enfim, e tenta construir, né? Políticas que sejam mais ou menos unitárias, né? Claro que em algum momento nós vamos ter diferenças, né? E isso não é ruim, não. É bom porque a gente aprende, né? A gente vai aprendendo. Aliás, assim, em termos de aprendizado, nós, cotonetes, estamos aprendendo muito com essa roda de conversa. Muito, né? Vocês não podem ter a dimensão disso, né? E a gente até gostaria muito de, em algum momento, a gente passar para vocês, olha, para a gente foi bom isso também, enfim, fazer um pouco esse feedback, trazer esse feedback para vocês. Mas, olha, claro, eu vou tentar conversar com vocês em 3 questões. Na verdade, é conversar, o que a gente está querendo fazer sempre, né? Conversar, né? Sobre uma outra questão, né? Ali que a gente preferiria ver uma explicitação maior, um aprofundamento maior, até porque o que vocês trouxeram hoje é de uma riqueza enorme, né? Tanta coisa que a gente, talvez, reste pouca coisa para ser perguntado. Tem muito mais para ser aprofundado, né? Na verdade, tem muito mais. O espaço é curto, infelizmente a gente tem isso. Mas são 2 questões mais que remetem mais para a questão da democracia, né? Que, enfim, ela foi tratada de várias formas aqui, né? E uma outra também mais, digamos assim, do ponto de vista econômico, social, então, enfim, que eu queria fazer mais para o final. As primeiras questõezinhas, assim, então, digamos assim, de ordem da política da democracia, né? Enfim, eu retomar algumas formulações já apresentadas aqui, né? Que assim incomodam a mim muito e como incomodam a vocês, né? Que é a gente se encontrar num estado como esse hoje, né? Onde a gente constata um crescimento, ou, digamos assim, uma visibilidade, não sei nem se é crescimento, mas uma visibilidade muito forte daquilo que era considerado conservador, daquilo que era considerado de direito, daquilo que era considerado, digamos assim, conceito não aceito por nós, enfim, que a gente não via isso, que a sociedade também recusava, né? Enfim, mas, de repente, assim, essas questões, elas afloraram, né? Elas apareceram. E aí, quando eu estou usando afloraram, é porque minha análise é que essas coisas existiam, né? Isso já existia na sociedade. O que me parece que ocorreu, e aí é uma questão que eu queria tentar dialogar com vocês, é que houve, né, por parte dos que assumiram o governo, né, um destampar dessa panela e, evidentemente, todo um trabalho, né, de organização desses setores, né? Digamos assim, quer dizer, o ovo da serpente ainda está sendo trabalhado, tá? Mas ele já dá sinais, né? Já dá sinais de que ele não veio aqui apenas para passar por esse governo. Ele é mais do que isso, né? Então, assim, é correto quando se diz, olha, nós vamos enfrentar o Bolsonaro, vamos derrotar o Bolsonaro, mas vamos ter que derrotar o bolsonarismo. E não é o bolsonarismo que a gente está usando com essa expressão, na verdade, é o que está na sociedade, em algumas áreas da sociedade, que é exatamente aquilo que a gente está combatendo, né? Que essa visão pouco humana, pouco humanitária, pouco social, ela quer dizer, permite que um médico como esse, né, que, enfim, vai lá e tenta fazer sexo, né, não é com uma pessoa que está lá, né, vivendo um parto, né, que, enfim, quer dizer, ou alguém que simplesmente vai lá numa festa de aniversário, né, e porque não gosta da temática, do tema, porque é Lula, porque é PT, tá, enfim, eu invado esse espaço e mato, né? Mas é assim, eu estou dizendo, talvez sejam os exemplos mais
fortes, né, digamos assim, que mais nos assustam, mas assim, a cada vez que o senhor Bolsonaro abre a boca, eu também me assusto, né? Digamos assim, como é que alguém, né, qualquer pessoa, né, consegue dizer tanta barbaridade, né, se referir aos seres humanos com tanta, digamos assim, com tanto de respeito, né, enfim, e continua, né? E ele é o presidente, né? Ele é o presidente, ele é o presidente que induz, né? Que ajuda a criar esse clima, que ajuda a fazer com que essa coisa aconteça. Então, assim, eu queria que, assim, ver com vocês, como é que vocês enxergam essa questão, quer dizer, de que existe um pedaço da sociedade que vê o mundo muito diferentemente do que a gente vê, né? Enquanto a gente respeita as pessoas, a gente vê o outro, a gente dialoga com o outro, essas pessoas querem passar por cima delas, né? Elas não têm referência no outro, né? Elas são profundamente autoritárias, para não dizer outra coisa, né? Então, assim, como é que a gente entende que essas pessoas acabaram chegando nisso? E aqui, uma coisa que eu quero fazer relação é que, como é que isso que está se construindo, né? E olha, eu estou dizendo, está se construindo porque ela está em curso, né? Isso está em curso, mesmo com a possível derrota do Bolsonaro, né? Está em curso. Como é que um cara como ele, né? Ele é presidente, né? Ele simplesmente vomita essas coisas e tal, enfim, e não acontece nada, e a gente fica imaginando que, pô, alguém deve estar respaldando esse cabra, né? Alguém está dando respaldo para isso, para essa visão autoritária, para essa visão antissocial, para essa visão pouco humanitária. Então, enfim, quem é isso? Quem é essa coisa que dá respaldo? Aí a gente vai para a história nossa, né? Para a história desse país. Me parece que existe uma instituição que aí, enquanto instituição, eu não posso dizer isso, mas enquanto parte dela, né, que tem ocupado os cargos principais, ou digamos os postos mais altos, né, tem responsabilidade nisso. Os generais desse país, os coronéis desse país, enfim, ao longo da sua história, né, respaldam o autoritarismo, respaldam esse tipo de postura. Eu acho que está na hora de começar a dar uma refreada, uma repensada nessa coisa. Já que nós vamos ter, parece, muito trabalho, vocês vão ter muito trabalho, nós também vamos ter muito trabalho em desmontar todo esse aparato legal, né, que foi construído durante esses 4 anos. Uma boa parte do tempo de trabalho dos parlamentares vai ser tentar derrubar essas coisas todas e construir uma coisa nova, né? Então, eu imagino que talvez a gente tenha que pôr, e aí eu queria ver se vocês também concordam com isso, ou pensam alguma coisa em relação a isso, que é qual é o papel das Forças Armadas nesse negócio, né? Na democracia, ou na construção democrática desse país. Eu acho que é preciso a gente começar a enxergar um pouco mais esse negócio, porque me parece que esse autoritarismo, essa visão fascista e tal, ela tem um espaço na sociedade, né? Ela encontra eco num pedaço dessa sociedade. E isso não é tranquilo. A gente não pode aceitar muito facilmente. Essa é uma dimensão da questão democrática, tá certo? A outra que também, quer dizer, talvez esteja associado, porque esse é um processo a democracia é um processo de construção, né? E a gente de aprendizados, né? Enfim, nas relações entre nós, enfim, nas relações políticas entre nós. E eu não sei se vocês já pensaram, enfim, mas é uma coisa que eu gostaria de saber, se vocês pensarem em algum instrumento, né, que garanta o diálogo de vocês enquanto parlamentares eleitos e a população, e os seus eleitores, pelo menos, né? Pelo menos os seus eleitores. Como se vocês tivessem que fazer uma prestação de contas cotidiana. Mas não é somente prestação de contas, é dialogar, né, com os seus eleitores, dialogar com a população sobre as questões, né, que vocês estão vivenciando e, evidentemente, ouvir delas. E ouvir muito, né, o que elas sugerem. Né? Se vocês pensaram algo que, para mim, eu acho que é uma coisa profundamente democrática. O que a gente não observa muito em muitos, aliás, na infinita maioria dos mandatos, tá certo? Mesmo na esquerda. Mesmo na esquerda. Tá certo? Eu acho que é uma coisa que a gente poderia pensar juntos, né? Tentar ver se é isso mesmo, se é necessário isso ou não, tá certo?
Essa é a segunda. Então, e a terceira e última é assim, eu tenho insistido nisso nas outras lives com os outros candidatos, então, enfim, quer dizer, olha, preciso olhar para a Paraíba, né? Nós precisamos olhar para a Paraíba e constatar, evidentemente, tem uma constatação que cada um de nós faz, então, enfim, que a Paraíba tem uma dificuldade de desenvolvimento econômico muito forte. Né? Claro que ela tem... Isso é um rebatimento que acontece no país, então, enfim, mas a história da Paraíba é uma história, tá certo? A Paraíba tem uma história, né? Econômica, social, enfim, que a gente precisa analisá-la, né? Analisá-la para poder, a partir dela, sugerir outros caminhos, né? E aí eu fico imaginando, assim, olha, bom, nós vamos construir políticas públicas, mas como? Com qual sustentação econômica, por exemplo? Né? Aí a pergunta é, por onde vai o caminho que vocês imaginam do desenvolvimento econômico e social da Paraíba? Por onde vai ser? O que é que vocês têm condição de propor, de atuar? Porque, assim, olha, vocês não vão estar somente lá na Câmara, tá? Então vocês têm influência aqui no governo que vier a ser eleito de alguma forma, né? Mesmo para criticar o que vai parecer, mas tem condição de propor. Né? Que é o papel do parlamentar. O parlamentar precisa estar sempre, né, pensando, né, ou propondo políticas, então, enfim, que possam minorar as situações que o povo vive. Né? E a gente tem, já foi dito aqui, né, o agravamento da situação de uma parcela considerável da boa parte da população aqui da Paraíba, né, que está no limite da existência, né, que está morrendo de fome. Como é que a gente pode, né? Claro, nós vamos estar, talvez, com um governo que favoreça a existência de políticos que possam minorar isso. Mas não basta isso, tá certo? Eu estou aqui querendo conversar com vocês para pensar um pouco o que aqui na Paraíba é possível fazer. O que é possível fazer aqui na Paraíba. E aí, claro, nós vamos, pensando aqui na Paraíba, vamos ter que ir lá propor lá na Câmara alguma política, né, que ajude a nossa construção aqui. Então, é isso. Em resumo, é ver o que é que vocês imaginam, por onde vai o desenvolvimento econômico social da Paraíba, né? Qual é o caminho que pode ser tomado, porque tem aquelas políticas também bem desenvolvimentistas, então, enfim, que talvez provoque alguns danos, né, ao que a gente já tem, e vai por aí. Né? Esse é um dado, esse é um elemento. O outro são essas coisas da democracia mesmo, assim, o enfrentamento desse ovo de serpente que está sendo gestado, gerado e já dá sinais de vida e que a gente precisa ver como fazer. Né? De alguma forma vocês já responderam, mas eu queria retomar, porque esse é algo que eu digo assim, não está somente na cabeça de Bolsonaro. O que ele fala tem eco. Ele encontra eco na sociedade, em alguns pedaços dessa sociedade. Eu digo como é que a gente enfrenta esse pedaço, né? Que não vai acabar com a eleição ou não dele. Né? Esse é um dado. O outro é aquele mais interno, para a gente pensar como construir um mandato democrático, né, de participação efetiva do eleitorado, não apenas do eleitorado, mas da população mesmo. Né? Tá certo? São essas três. Bom, gente. Obrigada, Carmélio. Um cheiro grande. Tchau, filho. Eu passo a palavra agora para o companheiro Dalmo. Vamos retomar a ordem das falas, tá certo? Tá bom, Carmélio. Confirmando novamente a história do som. Se está chegando bem. Tá em ordem, tá. Agora, a sua imagem é que você está meio... É o relógio quem está em evidência e não você. Eu estou vendo aqui. Deixa eu ver se eu ajeito a cadeira aqui. Melhorou bastante. Quando eu vir a cadeira, eu me afasto do microfone. Aí a minha preocupação é com... Da forma que está agora, tá bom. Certo, vamos lá. Pessoal, muito rico mesmo. Agradecer a todas as colocações. Antes de tentar responder mais objetivamente a Romero, eu devo dizer o seguinte, a rede sustentabilidade, onde eu estou agora, fez uma composição com o PSOL aqui na Paraíba,
e nós criamos uma federação de partidos, né? Então, assim, o acordo inicial é que, por exemplo, na rede nós não temos assim a obrigação de apoiar a candidatura a governadora da companheira que está pré-candidata pelo PSOL, tá bom? Então, eu imagino, estou entrando no partido agora, mas eu imagino que o partido vai majoritariamente acompanhar o João Azevedo, né, para governador, entendendo aquilo que eu já falei antes da excelente gestão, pode melhorar com certeza, do João, tá bom? E tem mais um detalhe, o que eu queria também, e tem a ver com isso, né? Eu, particularmente, aposto muito na recondução de João, entendendo uma coisa bem simples, que qualquer cidadão da Paraíba pode compreender, que João Azevedo foi indicado por Ricardo Coutinho. Então, se ele foi indicado por Ricardo Coutinho, ele, né, pelo menos naquela época, era um cara que tinha condições, e a gente viu que tem condições de ser um governador bastante proativo. Nesse sentido, eu estou muito satisfeito, eu vou dizer do ponto de vista pessoal, né? Eu morei nos últimos quase 2 anos em Alagoas, percebi um pouco da realidade, apesar da pandemia, mas da realidade alagoana, de Maceió, né? Morei na Bahia, a gente entende um pouco as idiosincrasias regionais e a diferença que nós na Paraíba temos em relação à questão de esquerda, né? Para entrar já no tema aqui do Romero. Eu vou responder a Romero com a fala de Marighella. Para quem assistiu o filme agora, tem um trecho do livro, inclusive, que eu acho que é o próprio livro escrito por ele, que tem uma hora lá que o pessoal do partido chega a dizer: rapaz, você não é mais de esquerda, você mudou de partido, mudou não sei de quê. Aí o Marighella responde: olha, eu não preciso de partido para me considerar e ser de esquerda, né? Eu acho que isso responde bem ao que o Romero está perguntando, porque não é apenas uma questão político-partidária, entendendo, né, que a esquerda, essa concepção de esquerda vem do parlamentarismo inglês, inclusive, onde a situação sentava à direita e a oposição da rainha lá sentava à esquerda, né? Mas é isso, não precisa de legenda, sabe, pessoal? De partido e coisa e tal, de coloração, para dizer que você tem uma atuação à esquerda, seja lá onde for, né? Então, eu me vejo muito assim, respondendo que eu ingressei na vida ideológica já tardiamente, lá para os 20 anos, e a minha primeira escola foi a escola anarquista, libertária, entendeu? E que a gente entende que o partido é superável, é uma instituição superável e que é um pouco da meta da esquerda, de verdade, né? Superar essa história da necessidade dos partidos e coisa e tal, inclusive das instituições como o parlamento, né? A gente sabe que em alguns países da Europa não tem mais Câmara de Vereadores, sabe? É um colegiado né? Uma comuna dos cidadãos ali da região que decidem as coisas sem eleger vereador periodicamente, tá bom? Essa coisa do bolsonarismo e da sociedade brasileira, a gente já discutiu isso no início e deixa eu ver aqui. Eu respondo da seguinte forma: eu acho que infelizmente a gente descobre que o nazifascismo que estava incrustado, escondido na nossa sociedade, agora ele ganhou uma rubrica, sabe, Romero? Uma marca, um
um rótulo que a gente está chamando de bolsonarismo, né? Pode até ser que apareçam outros, mas no momento o nazifascismo brasileiro é o bolsonarismo, e aí já tem receita para isso, né? Pelo que passaram os povos europeus, principalmente, a gente já sabe um pouco da receita de superar a extrema-direita. Você vê que a França consegue, né, controlar os extremistas de direita lá, apesar de que agora, na última eleição, a Le Pen ainda aumentou o número de votos. Mas, assim, é uma coisa que a sociedade controla. Tem vacina já, né? E a gente precisa usar essas vacinas para que eles não desmontem a nossa sociedade, né? Para que eles não contaminem, não adoeçam a nossa sociedade. Tá certo? E também a gente caiu nessa esparrela porque nós temos uma democracia muito verde ainda. Então, a nossa função é um pouco da maturidade, vamos dizer assim, à democracia. Eu pretendo oferecer o que eu aprendi para tentar dar um pouco de maturidade, sabe? Lá na Câmara dos Deputados Federais, eu acho que a gente perde muito tempo com as coisas lá. Essa coisa mesmo do orçamento secreto é brincadeira, né? É brincadeira. De mau gosto, uma brincadeira de mau gosto. O papel das Forças Armadas, já falei, a gente perdeu tempo em não discutir com a sociedade desmilitarização da sociedade brasileira, não só da polícia militar, né? Não só das polícias. E agora, recentemente, eu acho que foi até na gestão de Cartacho, que a Guarda Municipal ganhou as armas, por exemplo, que não tinha armas, não é isso? Então, assim, no lugar de desmilitarizar, a gente militarizou ainda mais. Agora tem as escolas militares, que para mim é um negócio assim... Eu tenho medo de escola militar, viu? Eu tenho mais medo das escolas militares, dessas crianças estudando nesses ambientes, do que do camburão. Porque todo camburão tem um pouco de navio negreiro, como dizia o poeta lá do Rio de Janeiro, Marcelo Iuca. Essa interação, Romero, dos eleitos com seus eleitores, com a população, é uma coisa... Tem alguns mandatos, eu admiro muito os companheiros do PSOL, porque eles avançaram muito nisso. E tem mandatos que é só você copiar o que já tem por aí, né, de plenárias permanentes, do mandato, de mandatos coletivos também, que era uma coisa que eu queria poder ter participado já agora nessa eleição, né, e está sempre interagindo, não só com os eleitores, mas com a população de um modo geral. Eu acho que as rádios comunitárias podem facilitar isso, as rádios públicas têm obrigação de facilitar esse diálogo, por isso que eu defendo a democratização da comunicação, tá certo? E eu acho que as emissoras, a televisão também, tem a obrigação de abrir um espaço para dizer, olha, esse espaço aqui é para os parlamentares prestarem conta semanalmente, uma vez por mês, seja lá o que for. E não basta o noticiário, né? Manda um repórter para a Câmara, manda um repórter para a Assembleia. Não. É um espaço do parlamentar, o dono do mandato, vamos dizer assim, ir lá e dizer, não, bicho, eu fiz isso essa semana, a gente fez aquilo, a gente vai ter uma plenária lá no Valentim, eu queria convidar vocês, esse tipo de coisa, tá? Você falou aí da história da Paraíba, né, e o desenvolvimento econômico, social no estado da Paraíba. O ex-reitor Polari tem um livro muito bom que ele dá dicas boas de por que a gente não conseguiu ainda avançar tanto no desenvolvimento socioeconômico aqui na Paraíba. Lá tem muita coisa para ainda ser implementada. Eu trabalho com divulgação da ciência na pesquisa agropecuária, né? Eu sou divulgador de ciência, me considero divulgador de ciência e tecnologia lá na Embrapa, tá certo? E eu acho que, por exemplo, a história do algodão colorido, né? Que os caras desenvolveram lá em Campina Grande, aqui em Campina Grande.
é um filão que não, sabe, os gestores não têm noção do potencial das fibras orgânicas, do algodão orgânico, né, dos materiais, do óleo, tá entendendo? Então, acho que tem muita coisa que pode ser explorada e fomentada em relação à própria agricultura, a agricultura familiar mesmo, né? Eu tenho uma ideia, quando eu estava no Conselho de Saúde, Romero, que era um projeto de lei que qualquer vereador poderia ter colocado, ou na Assembleia, é o seguinte, olha, nós vamos pegar 40% de tudo que o Estado compra para a alimentação das pessoas internadas nos hospitais, das crianças internadas, dos trabalhadores na saúde pública que precisam se alimentar durante o expediente, nas escolas, nas creches, né, nos lugares públicos, de um modo geral, onde o Estado tem a obrigação de dar alimentação, comprar da agricultura familiar, certo? E outra coisa, comprar alimentos orgânicos, porque eu tenho uma doença que eu preciso de internação de vez em quando. Eu já fiquei 40 dias por conta dessa doença internada desde a infância. É uma doença hereditária, aquela coisa toda. Então, eu sei o que é você ficar vários dias no hospital se alimentando, sabe? Com a comida do hospital. Por que não bota só comida orgânica nos hospitais? Só comida agroecológica, sabe? Tira tudo que foi industrializado. Está entendendo? Uma lei dessas, imagina a cadeia produtiva que uma lei dessas pode atingir. Está entendendo? Então, eu acho que é obrigação do Estado favorecer esses nichos da economia. O Canielo sabe muito bem o que eu estou falando. Campina Grande, onde a gente está morando, aqui, cara, nós estamos no entroncamento de uma produtividade aqui na região da Borborema, que é a coisa mais linda do mundo. O que tem de produção orgânica, agroecológica aqui no entorno de Campina Grande é brincadeira. Está entendendo? Agora, falta escoamento, falta, né, divulgação, porque as pessoas ainda não sabem o que é a diferença de um arroz orgânico e um arroz cheio de veneno, por exemplo. Não está entendendo? A gente fica comendo cuscuz transgênico ainda, né? Cuscuz de milho transgênico. Então, tem um filão aí grande, só na agricultura, para a gente citar aí um exemplo do qual eu tenho noção pelo meu trabalho na Embrapa, tá certo? E por fim, essa história eu queria só aproveitar o espaço e dizer o seguinte, ultimamente eu voltei a me dedicar a algumas leituras e eu queria recomendar para todas e todos um livrozinho quase de bolso, tá? Que eu li recentemente, chamado A Sociedade do Cansaço, que é eu acho que é de um sul-coreano, um filósofo sul-coreano. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque é aqueles nomes da Coreia, mas eu posso botar no chat daqui a pouco. O livro é importantíssimo, ele é denso, você tem que estar bem preparado espiritualmente para ler o livro, porque você pode sair da leitura bastante deprimido, né? Mas, no final, ele aponta uma coisa no capitalismo que ele chama de os capatazes do capitalismo, né? Quem são os capatazes do capitalismo? Exatamente essa galera eleita, sabe? Enganando o povo, dizendo que está sendo eleita pelo povo, e chega lá dentro, eles representam apenas as corporações. São os capatazes. E agora a gente tem um monte de capataz armado mesmo, capataz mesmo, eleito, armado, sabe? Dentro dos parlamentos, que só defendem as causas que interessam a ele, ou das causas do capitalismo que elegeu eles, com a grana do capital. Então, eu recomendo A Sociedade do Cansaço, para a gente entender um pouco, até o cansaço dos eleitores em relação às eleições, ao parlamento, né? Essa coisa do parlamento, né? Entender que a gente está oferecendo, eu me candidato já na terceira vez, oferecendo à população, é claro que a gente tem dificuldade de divulgação, dificuldade de
locomoção, de visita, não sei o que, essa estrutura toda que a eleição demanda, mas oferecendo uma opção, né, para a gente ter representantes um pouco, sabe, que não se enquadram nesse perfil do capataz de algum setor, né? O capataz de algum setor. Então, eu fico nessa perspectiva de a gente ter essa coisa. A gente tem que ter coragem também sabe, de enfrentar o momento e colocar opções para a gente desarmar os ânimos, né? E assim que puder, refrear essa sanha armamentista da população, sabe? Eu morei em Maceió recentemente, eu fiquei observando uma sociedade lá em Maceió, me parece que muito mais dependente, assim, o número de pessoas vinculadas à polícia militar, por exemplo. Muitas famílias dependendo de alguém que é policial, está entendendo? Que eu considero um servidor público como outro qualquer, mas assim, a sociedade muito militarizada, muito dependente dos militares. E também acontece nas Forças Armadas, né? A gente sabe disso. Então, tem essa coisa toda da sustentação de algumas famílias que acabam endossando o bolsonarismo não porque são, né, necessariamente fascistas, mas porque tem um elemento da família que está na corporação. Eu fico muito contente em ver o exemplo, por exemplo, do Corpo de Bombeiros aqui na Paraíba, quando os caras saem daqui para Bahia para, sabe, emprestar a experiência do Corpo de Bombeiros daqui no resgate das inundações e coisa e tal. Então, é um trabalho assim que realmente dignifica. A gente sabe da importância dessas corporações, mas precisa discutir a desmilitarização. Não precisa ser uma carreira separada das outras, um servidor especial diferenciado dos outros. Para mim, é um servidor público como qualquer outro. Então, a princípio, eu acho que a gente pode ir começando a desmilitarizar, né, principalmente as corporações militares que são inspiradas em exércitos. É como se a gente tivesse um exército dentro do Estado que só serve para, teoricamente, né, teoricamente não, na prática, fazer guerra com a própria população, que não tem lógica nenhuma. A gente está pagando imposto, né, para uma corporação que ataca nas periferias, ataca os negros, a maioria somos nós, sofremos na pele, a gente sabe disso, e fica muito difícil. O racismo dentro da polícia é enorme também, certo? E os próprios policiais negros e negras, né, acabam incorporando o racismo por conta daquela vida, sabe? O cara chega numa periferia, 80% dos moradores é preta, negão, negra, né? Ele naturaliza, né, aquela coisa da agressão, da violência contra a população periférica, tá certo? Por que é que ele não toma a mesma atitude nos bairros nobres? Né? Por quê? Racismo institucional dentro das polícias, né? Principalmente a polícia militar. Então, a gente tem que discutir isso com bastante tranquilidade, clareza. Eu tenho vários amigos nas polícias, nas forças de segurança, mas a gente tem que discutir isso. E tem companheiros valorosos lá dentro que defendem isso que eu estou falando. Pois não, Carmelo? Eu pediria que você concluísse, porque a gente já está quase 20 minutos, e como está Certo. muito adiantada a hora, tá certo? Tudo E aí bem. você já está pegando um tema bem específico, então eu peço que você conclua. Tá, era isso. Era só para finalizar com essa história e colocar realmente que essas candidaturas a gente tem, infelizmente a Sandra precisou sair, mas eu espero que ela dê uma assistida depois, a posteriori, quando ela estiver desocupada. Obrigado. Pequena homenagem, quer dizer, vou apresentar uma homenagem que o companheiro Maurício Melo fez ao pai dele, que João Otávio.
que nós perdemos há cerca de 15 dias. Mas, antes disso, justamente, eu passo agora a palavra para vocês se despedirem, né? Dalmo, Márcio, Paulo e Romero. Começando por Dalmo. Tá ok, Carmélio. Agradecer novamente, agradecer os que acompanharam até agora, né? Um espaço muito generoso, viu? Muito obrigado aí. A gente está indo para 3 horas de conversa, não é isso? Eu já conversei muito em mesa de bar, viu, Paulo? Mas, de repente, a gente pode fazer outras rodadas, né? Em off, talvez, ou sei lá, para a gente continuar um pouco essa discussão. Agradecer o espaço, né? A chancela e a responsabilidade que vocês têm de convidar, de trazer essa discussão. A minha candidatura é basicamente uma candidatura para difusão, divulgação e promoção da igualdade racial, pela minha trajetória, né? Atualmente, o movimento negro tem assimilado uma narrativa que veio dos Estados Unidos, inclusive, do movimento americano, de antirracista, né? Na minha concepção, o antirracismo ele precisa ser compreendido e assimilado e adotado pelas pessoas não negras, tá? Pelos não negros. O antirracismo é uma tarefa dos não negros, porque os negros já nascem antirracistas, né? Pela condição histórica nesse país, assim como os indígenas e as outras chamadas etnias minoritárias. Então, assim, candidatura, basicamente, nesse campo, a gente precisa dessa fala, né? Inclusive na Câmara Federal. A Paraíba nunca teve, pelo que eu entendo, uma representação dessa discussão em Brasília, né? E poucas aqui na Assembleia também. De modo geral, tem uma dificuldade muito grande de consolidar as candidaturas autenticamente, né, do campo da promoção da igualdade racial, tá certo? Então, me coloco muito nessa posição para essa eleição de outubro, entendendo todo o contexto que o racismo nos joga nessa conjuntura aí que o Brasil vive, inclusive de refrear o fascismo, tá bom? Como eu sou jornalista, Carmélio entende bem, eu fico imaginando uma Folha de São Paulo que pega num determinado momento e publica um editorial dizendo que a nossa ditadura foi uma dita branda. Tu está entendendo? Uma dita branda. Aí a gente vê o Chile, a gente vê o Uruguai, a gente vê a Argentina. O que é que eles fizeram com as ditaduras brandas deles? Tu está entendendo? Então, acho que o povo brasileiro, de um modo geral, não compreendeu o que aconteceu na nossa ditadura, né? A partir de 64, e a gente não tomou as medidas que os outros países tomaram para que essas ditaduras não voltassem, né? Então, é por isso que a gente está correndo, inclusive, esses riscos aí desnecessários novamente. Em relação à economia, professor Caniello, eu queria só acrescentar um ponto. Dalmo, eu pediria que você se despedisse, porque aí já está, sabe, você já está retomando uma discussão, por favor, querido. Tá bom. Então, obrigado, viu? E numa próxima oportunidade a gente também pode discutir a questão dos circuitos curtos, que eu acho que também favorece o processo econômico nas localidades. Obrigado, Carmélio. Obrigado pela moderação também, sempre pontual, viu? Estamos às ordens, tá? A pré-campanha está só começando, tá? E a gente vai ficar entre Campina Grande e João Pessoa fazendo essas discussões aí. Obrigado. Obrigado também, Dalmo. Márcio, com você. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer as pessoas que acompanharam a gente aqui nessa live muito bacana.
É uma live produtiva, é um prazer dividir uma bancada com o companheiro Dalmo, pessoa que eu respeito muito, pessoa que eu admiro, com a companheira Sandra Marrocos, um grande quadro da esquerda paraibana. Carmélio, Paulo e Romero são pessoas que eu também, representando o coletivo Cotonex, que eu tenho um carinho muito grande por esse coletivo, né? Coletivo revolucionário aí, tá certo? E é um espaço precioso que vocês abrem para a gente. Dalmo tem toda a razão. Eu tenho a agradecer o espaço concedido a mim e para as pessoas que ouviram, que, né, gostaram das minhas ideias, né, que a gente está aí à disposição para a luta, claro, pedindo apoio das pessoas que, né, se identificam com as ideias que a gente expôs aqui, tá certo? Nós somos aí, né, estamos aí um soldado em defesa da eleição do companheiro Lula, tá certo? Por uma nova Paraíba, por um novo Brasil, né, mais solidário, mais justo, tá certo? Mais feliz e mais esperançoso. Então, muito obrigado pelo espaço concedido e muito obrigado pela atenção de todos, todas e todos. Obrigado também, Márcio. Paulo, com você. Mais uma vez agradeço a participação dos nossos convidados, né, e vou usar esse espaço também para lembrar as nossas perdas, além de João Otávio, que foi na semana passada. Semana a gente foi surpreendido por mais 2 perdas, né? O professor Natanael e Paulo Afonso, né? Infelizmente, pessoas de luta, pessoas referências que nós perdemos. É isso. Boa tarde a todos e foi um ótimo debate. Muito bom a gente ter vocês aqui conosco. Romero. Pois é, Paulo. Eu acho que até em homenagem a eles, né, que a gente pode dizer que a luta continua. Foi parte da vida deles, boa parte da vida deles, enfim, eles estiveram juntos, né, nesse processo que a gente tem encontrado eco aqui entre nós, né, enfim, essa construção coletiva de uma sociedade mais justa. E acho que foi um espaço importante hoje aqui, com a contribuição de Sandra, que eu gostaria muito de agradecer, mas como ela não está presente, vamos manter o agradecimento. Ela certamente em algum momento vai ver. O compadre Dalmo, enfim, foi perfeito, acho que muitas boas contribuições, excelente a participação do Márcio, enfim, eu acho que... Rapaz, eu tenho o hábito de anotar. Foi a roda de conversa que eu anotei mais, tá um monte de coisa aqui anotada, apesar de que eu sei que vocês vão botar tá lá no site de vocês, né? Enfim, mas eu tenho o hábito, aí ficou aqui, né? Cheio de rabisco aqui, tá aqui, para garantir que a gente anotou também, tá vendo? Isso é coisa de velho, pô. Na nossa geração, cara, a gente anota, pô, né? Enfim. Beleza, olha, não mais do que isso, assim, foi muito boa a roda de conversa hoje, né? E aí eu quero agradecer a vocês com certeza, né? E a todos aqueles que participaram, né? Enfim, durante todo esse tempo aqui conosco. Vamos lá, gente, continuar dialogando, né? Porque nós precisamos disso. Isso aí, Cássio, beleza. Bom, pessoal, agora eu vou ler rapidamente o texto em que Maurício, né, Maurício Melo, filho de João Otávio, explica em que circunstâncias foi elaborado esse material curtinho que eu vou exibir aqui agora, nesse encerramento, né, quando João Otávio estava hospitalizado. Maurício escreve: meu pai acreditava no poder da comunicação audiovisual para informar e mudar o mundo, no poder das charges e tiras humorísticas. E, nos últimos dias de vida, já hospitalizado, ele chamou minha irmã Ana e pediu ajuda. Ana, pegue aí um mapa da Paraíba. Ele foi pedindo que ela fosse anotando ou montando o mapa. Pediu também que ela escolhesse uma cor. Que cor você botou? Vermelho e preto, painho. Tá bom. Agora pegue uma foto de Lula e bote bem no meio do mapa, certo? Certo, fiz. Agora você bota muita gente atrás dele, o povo. Tá certo, painho.
de olhos fechados e lutando contra o mal que o levou, meu pai ainda queria colaborar com as mudanças do país e do mundo. É desse guerreiro que eu quero me lembrar para sempre. Independente do tamanho da luta, do momento e das dificuldades, ele sempre esteve do lado certo e sempre teve clareza disso. Eu resolvi montar esse card que ele pensou junto com a minha irmã. Acho que ficaria assim. Desculpem. É isso, João pessoal. Otávio, presente. Otávio, Presente. E assim, nós nos despedimos e agradecemos quem esteve conosco aqui nesta quarta-feira, nesta quinta-feira. Desculpa, é um pouco de emoção aqui nesse momento. E voltaremos quinta-feira que vem. Boa noite a todos e todas e até lá.